Hello, Budismo Pop Rides and Strikes again. A melhor coisa que pode acontecer a um ser humano é perseguir o caminho para o interior do seu próprio coração. Essa é a vinheta aí, brother. Hello, Budismo Pop Rides again. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, acione o sininho de notificações para receber os vídeos. Assista até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Compartilha com os amigos, estamos aqui a caminho de 12 mil Budas. Name que a vida que segue. Esse vídeo de hoje, ele é dirigido a uma amiga minha lá do Sul e a um amigo meu lá do Sul, que são da mesma cidade. Eles saberão que eu estou falando com eles quando assistirem ao vídeo. É muito interessante porque no budismo a gente passa por premissas diferentes de todas aquelas que acontecem aqui no Ocidente. No Ocidente você tem uma visão judaico-cristã, então culturalmente no Ocidente você acaba vendo as coisas de um prisma que o poder externo, né, a divindade, né, a deidade, né, dentro do teísmo, né, o poder externo está lá fora mesmo, né? Deus é o Criador para as pessoas que acreditam nisso. E lá também tem a divindade malévola, né, lá o Satanás. No budismo, como não tem nem Criador, nem criatura, né? O processo é um pouco diferente e acaba gerando uma abordagem inteiramente diferente, na medida que tudo no budismo é ao contrário do Ocidente. No budismo é tudo de dentro para fora. Isso é uma coisa difícil de explicar para as pessoas porque culturalmente elas foram criadas desde sempre, ouvindo que lá fora tem alguém, para bem ou para mal. No budismo, a pessoa se depara com uma coisa incrivelmente difícil, que é olhar para si mesma. Olhar para si mesma exige um tipo de coragem que está muito difícil nos dias de hoje, onde todas as pessoas têm uma síndrome, todas as pessoas estão doentinhas, todas as pessoas estão com siglas, né? TDAH, TDAH+, enfim, todo mundo frágil, né? Todo mundo impressionável, né? E no momento em que as pessoas estão dessa maneira, você encontrar gente capaz de aceitar e enfrentar esse desafio é muito difícil. Muito difícil. E curiosamente, nós que praticamos esse budismo de Nichiren Daishonin, né, propagado aqui no Brasil pela Brasil Soka Gakkai Internacional, by the way, não falamos pela Brasil Soka Gakkai Internacional, nem representamos, nem pela Soka Gakkai Internacional. Também não somos representantes. Nós somos membros associados e admiradores da filosofia de paz do presidente Ikeda, né? Quando a gente passa a observar por esse ângulo, acontece algo interessante. Um veterano, quando observa a prática, principalmente quando ele está apresentando a prática para um mais novo, para um novato, o veterano consciente, ele se esmera, ele se empenha, ele oferece seu melhor. A gente sabe disso, que a gente vê. E era isso que o nosso mestre, o presidente Ikeda, fez o tempo todo. Apoiar, incentivar, apresentar uma benevolência com a rigorosidade que a lei expressa. Benevolência sem rigor é frouxidão, né? 2 mais 2 são 4, não é porque é rigoroso, é porque é. E a lei é isso, né? Ela apenas é. Não está sujeita às impressões humanas. O veterano, portanto, ele acaba vendo e sentindo e percebendo algumas coisas que o novato não percebe. E o novato,
o novato, ele passa por elementos de conhecer o budismo que vão gradativamente começar a pressionar esse seu dado cultural. Mesmo que o novato não fosse um religioso, ele cresceu dentro de uma estrutura judaico-cristã. Então, quando ele começa a tentar fazer uma viagem budista, ele vai ser pressionado por essa vivência. E o budismo, não é o budismo que vai pressioná-lo. O que vai pressioná-lo é a perspectiva apresentada pelo budismo de que não há nada lá fora. Isso é um problema. Por quê? Porque mudar de religião não é a coisa mais difícil quando você tem liberdade. Liberdade. Coisa que em muitos lugares você não teria, né? Liberdade para trocar de religião. Você vai lá e troca. Acho que boa parte do mundo, talvez 2/3 dele, você não pode trocar com essa liberdade, não. Mas você troca de religião, tudo bem. Mas trocar de cultura é mais difícil. E no caso de você trocar a sua vivência judaico-cristã pelo budismo, você está trocando de religião, de linha religiosa, para uma linha filosófica, religiosa, filosófico-religiosa, que o budismo é uma filosofia religiosa, e ao mesmo tempo você está passando por uma área cultural da Ásia. Imagina isso. Nossos mestres nunca imaginaram nenhum poder externo, nossos mestres nunca conheceram o monoteísmo, né? Sakyamuni, Tiantai e Nichiren Daishonin. Então, é um negócio muito difícil de explicar, porque eles não conheciam e nem se deram ao trabalho de lidar com isso, por questões inclusive culturais. E aí, num dado momento, os novatos oscilam. Os novatos oscilam. E quando o novato oscila, ele pode muito bem ir embora e sumir. Mas quando o novato tem coração, ele acaba fazendo o movimento correto. E qual é o movimento correto? Viajar sem escalas, sem intermediários, direto para o interior do próprio coração. E aí, quando esse coração desse novato se ilumina, o veterano que estava com ele o vê retornar e a vida seguindo com essa retomada incrível, porque cada pequena retomada é uma retomada incrível, porque isso se dá a cada eternidade. E o novato encontrar com o veterano nessa retomada, a partir da sinceridade do novato, que descobriu que tem que perseguir o seu próprio coração, deixa a gente animado para o seguinte: recita Nam-myoho Renge Kyo 5 minutinhos pela manhã, 5 minutinhos à noite, para experimentar como é que a sua própria natureza de Buda é a natureza do universo. Você é o universo. Sua natureza de Buda é a natureza do universo. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. Nam-myoho Renge Kyo. A gente se vê.